De grandes especialistas, Marcos Vinícius de Freitas, agora aqui na nossa programação, professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, todas as sextas aqui com a gente. Bem-vindo, professor. Bom dia, boa tarde aí, né? Aí já é boa noite, na verdade, né, professor? É que o professor, cada hora, tá num país, a gente já se perde aqui. Mas é boa noite. 5 para as 11, 5 para as 11. É China, né, professor? Estou em Pequim, em Beijing hoje. Como é que você está, Paula? Tudo bem? Tudo certo, professor, tudo ótimo. Professor, já que está em China, vou começar com esse tema aí. A gente trouxe hoje mais cedo a notícia que a China está considerando flexibilizar as regras ali que limitam a participação de estrangeiros em empresas chinesas aí de capital aberto, né? Hoje o país limita essa participação estrangeira em 30%, tem aí com um limite de 10% para um único acionista estrangeiro. Inclusive, essa é uma medida que foi anunciada como sendo discutida, entre outras ali, do parte de esforços para atrair fundos globais, inclusive ali de volta ao mercado de ações chinês, né? Tem enfrentado, inclusive, um êxodo de investidores estrangeiros. Eu queria entender um pouco, né? Aprofundando um pouco mais entre essas medidas de fato e se você acredita que essa discussão de ampliar esse percentual de fato vai conseguir trazer, né, de volta aí o interesse, despertar o interesse dos investidores estrangeiros nas companhias chinesas. Olha, Paulo, eu dividiria minha resposta em 3 aspectos fundamentais nessa questão aí. Em primeiro lugar, de fato, a China está enfrentando aí a dificuldade do terceiro ano da Covid, né? O terceiro ano da pandemia, com aqueles lockdowns em Pequim, em Xangai, não foram muito bons para a economia, porque deram aí uma travada, e a China enfrenta o resultado também da guerra da Ucrânia. Não podemos esquecer, né, Paula, que até a guerra da Ucrânia, o principal mercado consumidor de produtos chineses era a União Europeia. Hoje em dia é a Associação dos Estados do Sul da Ásia, ASEAN. Então houve essa mudança porque os europeus hoje em dia têm menos renda disponível em razão desta situação que você tem na Europa. E isso implicou aí no aumento do desemprego na China, uma preocupação com o desemprego dos jovens. Então, a atividade econômica está mais devagar do que estava alguns anos atrás, embora esteja crescendo aí a um patamar de 5% ao ano, conforme projeções que existem. Mas é a realidade, a situação aí está um pouco mais difícil do que aquilo que eles esperavam, justamente por causa dessa questão da pandemia. Este é o primeiro ponto. Em segundo lugar, diante disso, a China tem aí tomado uma série de medidas no sentido de atrair maiores investimentos por parte do exterior. A China precisa dos investimentos estrangeiros, não que ela não consiga se autofinanciar, mas você sempre sabe que é melhor você fazer investimentos com dinheiro alheio, muitas vezes, que com o próprio, porque você pode utilizar em outros objetivos. E o governo chinês lançou recentemente uma série de princípios com relação à questão de medidas que precisariam tomar depois de ouvirem o setor privado estrangeiro, quanto a aumentar a competitividade de atração da China para investidores estrangeiros. E uma delas, com certeza, é uma abertura um pouco maior do mercado nesse sentido. Em terceiro lugar, né, Paula, nós não podemos esquecer que a China é um mercado de 1,4 bilhão de pessoas em ascensão de poder econômico. Então, isso significa que, mantidas as condições atuais, mesmo de um crescimento menor, o objetivo do governo aqui de Beijing, o governo chinês, é chegar a uma renda per capita de 20, 25 mil dólares em 2049, que será extremamente disruptivo globalmente falando, porque nós vamos ter aí o maior mercado consumidor com poder de consumo da história da humanidade. Então, isso atrai muita gente, isso atrai muito investimento, porque você não tem em nenhum lugar do mundo os múltiplos que tem na China. Você poderia até, as pessoas às vezes podem dizer, não, mas tem a Índia, mas o poder aquisitivo da Índia, como a gente já discutiu no passado, é muito inferior àquilo que nós temos na China nesse processo todo. Então, esta atratividade da China como mercado é que faz com que ainda muita gente olhe para cá, na expectativa, claro, de ganhar mais dinheiro, de ter aí múltiplos que não encontraria em outras partes do mundo. Mas é fato também que a China está ficando mais cara, já não existe aquela história do trabalhador, não é, que trabalhava por pouco dinheiro, isso já não existe mais, o salário mínimo na China, inclusive, mais alto que o brasileiro.
ainda falando, né, um pouquinho ainda de China e especificamente dessa preocupação sobre essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, inclusive o Departamento de Comércio americano acabou emitindo aí regras finais para evitar subsídios à fabricação de semicondutores que sejam utilizados por países, né, considerados ali preocupantes à segurança nacional americana, como China e Rússia. Esse regulamento acaba sendo, inclusive, aí, segundo as agências internacionais, também um passo importante para conceder bilhões de dólares ali em subsídios para a produção de semicondutores lá nos Estados Unidos. A gente tem toda essa discussão há tempos, principalmente em relação ali a Taiwan, né, essa grande referência em relação a semicondutores, mas como que, eu queria até entender um pouco mais, né, como que você está enxergando justamente essa questão ainda muito delicada quando a gente fala em semicondutores que envolve essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. A gente sabe que quem conquistar ali ou quem de fato tiver essa dominância na indústria de semicondutores terá praticamente a economia internacional nas mãos, né? Veja, Paula, não é? Taiwan sempre foi, inclusive durante aquela época em que a gente estava vendo mais movimentações militares, muita gente falou a respeito dos semicondutores como servindo como impedimento ali para que a China invadisse a Taiwan, eventualmente, ou para os Estados Unidos protegerem. Mas o que a gente nota é que, apesar do discurso norte-americano de defesa de Taiwan, ao estabelecer essas regras de subsídio ao setor de semicondutores, eles basicamente estão esvaziando ali a própria possibilidade de Taiwan de se defender, uma vez que, ao fazerem o produto nos Estados Unidos, historicamente, nós observamos que os norte-americanos perdem o interesse nos lugares onde eles já não têm tanta preocupação. É só nos recordarmos, por exemplo, da maneira como o presidente Barack Obama tratou o Oriente Médio, inclusive com enormes ressalvas por parte de Israel, depois que os norte-americanos descobriram a questão do óleo de xisto e se tornaram aí os grandes produtores internacionais de energia. Então, o pessoal tem justamente este temor e Taiwan deve estar preocupado com isso. Agora, toda essa história, Paula, de alguma forma tem forçado os chineses a acelerar uma indústria que eles imaginavam que demoraria 20, 30 anos para conseguirem alcançar o mesmo nível de desenvolvimento. A relação entre Taiwan e China é intensa, você tem muito comércio entre os dois, a China é um grande investidor em Taiwan, por entender que é um processo histórico de eventual retorno e de unificação dos dois, mas o que a gente nota é que existe esta fomentação de incentivo a uma separação, inclusive porque faz parte do cenário atual deste ano um candidato que pretende aí, que clama a questão da separação e não da unificação, e isso com certeza é visto com maus olhos pelo governo chinês. Mas o fato é, Paula, de que a questão dos semicondutores, essa briga toda que tem acontecido, de alguma forma tem estimulado a própria China a produzir os seus semicondutores. Obviamente que eles também vão enfrentar sempre aquela discussão de que todos os produtos chineses, né, sempre vão vir com um chip que o governo chinês acompanha tudo que está acontecendo no mundo. Então, essa acusação de espionagem que se fazia durante a Guerra Fria com relação aos produtos da Rússia, o mesmo se faz com relação à China hoje em dia. Mas é uma preocupação, a China utiliza muitos semicondutores, inclusive porque ela alcançou, né, Paula, no ano passado, o posto de principal exportadora de veículos no mundo. E a gente sabe que toda a indústria hoje em dia utiliza esses semicondutores e os chips e tudo que é possível no processo aí de automatização dos carros, da indústria mundiais. Então, é uma corrida importante, os americanos pretendem aí investir muito dinheiro nesse processo, claro que tem a vantagem de ter grandes universidades e grandes centros de atração de talentos mundiais, mas o governo chinês também está enfrentando e tem enfrentado essa questão com preocupação e tem feito investimentos nesse sentido. Professor, inclusive eu estava lendo recentemente, né, um pouco mais ali, essa questão do nearshoring, vamos dizer assim, o México se sobressaindo, sendo aí, né, acho que um grande país, uma economia que pode se beneficiar, inclusive, deste momento, principalmente aqui na América Latina. E eu estava lendo, eu queria até entender um pouco mais da sua visão sobre isso, porque falava exatamente que o México ele pode acabar desenvolvendo aí um papel importante no meio dessa guerra de semicondutores que
já existe entre Estados Unidos e China, né? Ele já tem ali desempenhado um papel importante na montagem e embalagem, já possui uma indústria de montagem desenvolvida no setor automotivo e no setor também de dispositivos médicos e que poderia acabar expandindo um pouco mais a vantagem para as indústrias de montagem e embalagem de chips também. Você acredita que, de fato, né, eu queria até entender um pouco mais da sua leitura, o México estaria aí preparado, pode ser, de fato, aí, desenvolver, né, desempenhar aí um papel importante como uma alternativa também, não só a Taiwan, mas estando ali mais próximo também dos Estados Unidos? Veja, o objetivo todo da negociação do próprio NAFTA no passado foi justamente criar um México economicamente mais forte, porque você sabe que o México economicamente mais forte representa uma diminuição no fluxo migratório para os Estados Unidos. Mas o grande, e esta teoria, e são dois, né, o nearshoring e o friendly shoring, né, você só fazer coisas e comprar de países que você tem relações amistosas, justamente como uma forma aí de ir atrás da Rússia. Mas a questão, Paula, é um pouquinho diferente nesse processo todo. O México, claro que tem uma vantagem da proximidade do território norte-americano, isso lhes dá aí uma possibilidade muito grande de uma integração mais próxima com os Estados Unidos. Mas a questão são duas que nós não podemos esquecer. Em primeiro lugar, a questão da infraestrutura, né? Que o México não tem aí o mesmo nível de infraestrutura que a China construiu ao longo dos últimos 40 anos. E também a mesma capacidade de entrega por parte do trabalhador mexicano. É só nós compararmos aí a produtividade do trabalhador chinês, que vem caindo, hein, Paula? Não pode esquecer disso aqui também. Até a produtividade do trabalhador chinês tem diminuído, mas com certeza, comparativamente àquilo que a gente observa no México, ainda é maior. Então, você tem no México a situação da infraestrutura e a situação ali da própria produtividade. E, com certeza, um dos elementos sempre mais complexos dessa equação toda é a instabilidade política que o país sempre tem em razão das trocas de regimes políticos, embora tenha tido aí, durante muitos anos, o governo do PRI, você tem o México que enfrenta várias questões com relação ao narcotráfico, a questão das drogas, a questão do crime organizado, e isso com certeza sempre pesa na decisão de um investidor, quando ele olha. E o grande problema que a gente também nota nessa história toda é que as maquiladoras do México não fizeram e não conseguiram, de fato, entregar uma melhoria substancial na vida dos mexicanos. Então, o que a gente notou é que, apesar desses investimentos terem sido feitos no México, os grandes beneficiários sempre foram aí os Estados Unidos nesse processo todo. E o México continua, em razão disso, sendo um polo exportador de imigração para os Estados Unidos. Então, são vários fatores aí e, com certeza, os chineses computam quando olham, mas também estão preocupados, porque veem que os Estados Unidos vêm nesta campanha de tentar aí separar-se, né, da China, mas todos os economistas também vão dizer que o nível de integração econômica entre Estados Unidos e China é tão elevado que qualquer iniciativa nesse processo, se não demorar anos, pode ser extremamente prejudicial, não somente para a China, mas também para os próprios Estados Unidos. Professor Marcos Vinícius de Freitas, sempre um prazer conversar contigo às sextas-feiras aqui. Muito bem-vindo mais uma vez. Eu tenho um tema para levantar aqui a respeito do que aconteceu nessa semana, né? Aquela Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos, a reunião de alguns dos maiores líderes do mundo. E a gente viu que alguns líderes também não participaram, algumas reuniões acabaram ficando um pouco mais esvaziadas, no plenário, inclusive. Queria entender a sua visão, professor. O senhor acha que, de repente, essa Assembleia Geral da ONU acaba ficando um pouco esvaziada, acabou perdendo um pouco da atratividade que a gente via em tempos anteriores, que se dava muita importância, que tinha uma cobertura, inclusive, mais extensa da mídia, tanto local quanto global. Como que está essa percepção, algumas mudanças de perspectivas a respeito dessa reunião entre líderes de grandes países? Como que o senhor avalia
esse cenário da Assembleia Geral da ONU? Eu aí, novamente, vou dividir em 3 pontos importantes para a gente fixar bem. Em primeiro lugar, a Assembleia Geral das Nações Unidas, no passado, era o grande encontro global de lideranças globais. Hoje em dia você tem tantos encontros globais, você teve a reunião do G20, a reunião do G7, a reunião do BRICS, a reunião do G77, depois você tem as COPs, você tem tantas reuniões hoje em dia em que chefes de Estado têm de estar presentes, que eles começam a fazer opções. Então, esse é o primeiro lugar. Nós temos aí uma agenda internacional para qualquer líder extremamente pesada, e por mais críticas que nós façamos aí, hoje em dia o chefe de Estado precisa estar mais tempo voando justamente para atingir aí objetivos de participação e de influência nas decisões que são tomadas. Então, esse é o primeiro aspecto. Em segundo lugar, uma coisa que nós não podemos esquecer é que a própria estrutura das Nações Unidas vem sendo esvaziada ao longo do tempo pelos próprios países que são membros do Conselho Permanente. Porque você sabe que na Assembleia Geral você tem ali uma grande plataforma, um grande parlamento global, mas os que de fato decidem os assuntos ao final de tudo são os 5 membros permanentes do Conselho, do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O desenho que foi feito em 1945, que o Brasil aí pretende mudar, mas também nós não sabemos o que o Brasil quer nesse processo todo, porque se aumentarmos o número de países com direito a veto de 5 para 9, nós aí podemos realmente tornar a ONU muito mais irrelevante em razão do fato de que os assuntos não terão muita continuidade. Mas, em segundo lugar, se não tiver direito de veto, é um participante a mais com um pouco de capacidade de participar das reuniões, mas sem efetivamente ter uma relevância total no processo. Mas nós notamos que a questão da governança global é uma realidade, essas organizações não parecem aí querer alterar, justamente porque quem as controla não quer abrir mão de poder nesse processo todo. Isso vai esvaziando com o tempo as expectativas com relação à capacidade da própria instituição. Eu não me lembro agora do orçamento da ONU, mas eu me lembro que ele é extremamente pequeno com relação àquilo que se espera que as Nações Unidas façam efetivamente. É por essa razão que existe uma insatisfação completa aí com as Nações Unidas. E, em último lugar, e aqui é importante da gente enfatizar também, é que essa questão da governança global afeta essas organizações internacionais de uma forma muito complexa, porque você vai querer participar de uma organização em que efetivamente a sua voz não é tão relevante. E as lideranças internacionais entendem isso e também notam que existe uma repetição de assuntos, apesar de surgirem constantemente outros assuntos até muito mais prementes na pauta global. Nós vemos aí que há muitos anos a gente tem falado dessa questão da mudança climática. A última reunião das Nações Unidas começou com um discurso muito incendiário do secretário-geral das Nações Unidas com relação à questão da mudança climática, mas nós sabemos que o principal objetivo das Nações Unidas aí, de conciliar a paz e de alcançar aí uma melhoria da humanidade não está acontecendo porque o mundo segue com a questão da fome, segue com a questão da guerra, e aí a gente passa a se dedicar ao clima quando o fundamental é a garantia da paz e da melhoria de qualidade de vida das pessoas. Professor, até nesse contexto, né, de repente não haver um consenso, a governança, né, dos países e até mesmo essa divergência de posicionamentos, né, entre um lado e outro, alguns que acreditam uma coisa, outros que acreditam outra. A gente está vendo, inclusive, algumas agendas do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que se encontrou no meio da semana com o presidente Lula, se encontrou hoje com o americano Joe Biden. O que Zelensky está buscando na Assembleia Geral da ONU com esses encontros bilaterais num momento de esvaziamento da guerra? A gente até brincava na semana passada que saiu das páginas dos jornais, praticamente só nós falamos a respeito dos desdobramentos do conflito Rússia e Ucrânia, mas voltou à pauta com a visita, e agora, nesse ano presencial,
de Zelensky aos Estados Unidos para esses encontros, para essas conversas. O que ele espera e o que efetivamente pode levar dos Estados Unidos Volodymyr Zelensky, professor? Você vê que nós somos os únicos que ainda continuam falando sobre esse assunto com a relevância que a gente sempre dá nesse aspecto. Mas veja só, o que aqui é importante de enfatizar é que Zelensky tem basicamente dois problemas na mão, né? A grande expectativa criada ao redor da contraofensiva ucraniana de fato não aconteceu. Né? Lembra que nós falávamos e sempre se dizia que ia ter uma contraofensiva no início, no fim da primavera, depois no verão, depois no meio do verão, e agora nós começamos a nos aproximar do outono e com certeza do outono e do inverno, e com certeza qualquer iniciativa vai ficar extremamente prejudicada. Então, Zelensky enfrenta aí o fato de não ter entregado resultados conforme havia prometido na questão da guerra. Em segundo lugar, que é relevante também, é que o grande apoiador dessa história toda é Joe Biden. E Joe Biden está, segundo a gente começa a observar, com os dias contados, ou seja pelo Partido Democrata, que muitas vezes não quer que ele seja o candidato, ou com a possível até mesmo derrota para uma candidatura de Donald Trump. E nós sabemos que se essa guerra vai ter um fim, ela vai ter um fim muito mais rápido se Donald Trump for presidente dos Estados Unidos, até porque Zelensky e Trump não têm um bom relacionamento, inclusive na questão eleitoral que o afetou profundamente no último pleito. Então esse é um aspecto relevante. E por fim, uma coisa que a gente não pode esquecer também é que existe aí uma questão muito preocupante, um aspecto muito preocupante de corrupção nesta guerra na Ucrânia, que está levando os países europeus a entenderem que, de fato, estão perdendo muito mais mercado, estão sentindo aí que o dinheiro que eles estavam mandando está sendo utilizado para a construção de novas fortunas dentro da Ucrânia, nada relacionadas à guerra, e por fim, há aquela crença de que nós estamos apoiando um lado que eventualmente perderá e pode aí vir a perder a guerra. Então, o encontro de Zelensky com Biden é para manter acesa esta chama de apoio, mas você sabe, a comunidade internacional ela é muito transitória nos seus interesses e não há dúvida de que a própria Ucrânia passa por enfrentar este problema aí da transitoriedade dos interesses que a humanidade tem, né? Nós sempre estamos buscando notícias novas e à medida que elas vão ficando velhas, o desinteresse aumenta muito. Então esse é o grande medo de Zelensky, é por essa razão que ele se faz presente aí na Assembleia das Nações Unidas, tenta manter esses encontros bilaterais, justamente porque ele corre o risco de ser esquecido nesse processo todo e a sua população continuar padecendo as agruras da guerra. Tá certo, professor. Obrigada, quero agradecer, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Até semana que vem. Um grande abraço para vocês, um excelente dia para todo mundo.